Olá pessoal, estou aqui no museu de Cândido Portinari, um artista tão importante para o nosso país, que deixou história. E eu vou mostrar para vocês nessa aula um pouquinho das obras e da vida de Cândido Portinari, um artista que eu admiro muito. E eu morei também aqui em Brodowski durante um tempo, então eu tenho muito carinho por essa cidade, pelas pessoas daqui. Um beijão a todos. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa primeira aula de arte. Eu resolvi explicar um tema para vocês, citar um tema para vocês que eu gosto muito, que mexe muito comigo, que é o Cândido Portinari. Então eu fiz, sim, uma viagem até Brodowski para mostrar para vocês um pouquinho da história de Portinari. Bom, vamos lá? Aí está a foto de Cândido Portinari e eu na entrada da cidade, iniciando essa viagem para falar desse pintor tão importante, né? Que nasceu em Brodowski, uma cidadezinha pequena do interior paulista, e aos 16 anos foi para o Rio de Janeiro. Vindo de uma família de imigrantes de italiano, muito simples, humilde, sempre foi apaixonado pela sua terra natal. E do Rio de Janeiro, ele foi para a Europa, ele conheceu grandes artistas, né? E em Paris, ele passava horas lá no Museu do Louvre, observando, sem nada pintar. E aí ele já tinha, né, um olhar refinado, um olhar diferente para as obras, né? Então, ele encontrou suas origens, efetuando pinturas da sua amada Brodowski, dos agricultores, das crianças brincando. Então vamos lá. Portinari nasceu em 1903, numa fazenda de café em Brodowski. Aos 15 anos, 16, foi para o Rio de Janeiro estudar pintura e depois continuou sua formação na Europa. Ele morreu em 62. A tinta que ele utilizava na época fez com que ocasionasse uma doença em seus pulmões. Então ele morreu de uma maneira muito triste. Então vamos falar um pouquinho desse amor que Portinari sentia por Brodowski? Então, Brodowski foi formada a partir de uma estação da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, inaugurada em 1894. Tinha poucas ruas e casas, e quando a família de Portinari chegou da Itália, foi para a roça. Então, depois da roça, que ele foi morar em Brodowski, né, na cidade de Brodowski, a primeira residência dele é onde hoje é o museu. Essa casa foi residência da família de Portinari. Para cá sempre voltou e pintou várias obras nas paredes. Considerado patrimônio histórico e artístico nacional e estadual, a casa foi aberta como Museu Casa de Portinari em 1970. Então tá aqui a casa. Infelizmente, por causa da pandemia, o museu estava fechado, mas era onde Portinari vivia. Inclusive, ele morava com a sua avó e ela não podia ir à igreja. A igreja ficava quase na pracinha em frente ao museu, né, a casa dele. Então ele fez uma capela na residência. Ele que pintou as paredes com os santos, família muito católica, ele que fez a pintura das paredes. Muito bonito, viu, pessoal? Então aqui eu peguei outra foto da fachada do museu. Olha só, né? Tava comemorando 50 anos do Museu Casa de Portinari. E em frente a esse museu, nós temos essa praça, a Praça Cândido Portinari, olha só. Porque a cidade em si, ela vive da roça, né, da agricultura e do turismo, de pessoas que vão visitar o museu. A casa do Portinari, onde tem as suas coisas, as suas obras. Tem lá, ele tinha um problema na perna, então ele tem lá aquele sapato, botinha,
o cigarro, o cachimbo dele, é muito interessante. Então essa praça foi inaugurada, olha, em 1969. E logo atrás nós temos aqui a Capela de São Paulo. Ela fica fechada porque lá dentro tem uma obra muito valiosa de Portinari. Então eu vou mostrar para vocês algumas obras. Então o que Portinari disse, né? Quando ele começou a surgir o que eu vou pintar, a sua maneira, o seu método, né? Então ele disse assim: vou pintar aquela gente com aquela roupa, com aquela cor. Tenho saudades de Brodowski. Realmente, eu vivi lá, é um povo, uma terra maravilhosa. Então nós temos duas obras dele, sempre pintando as crianças, brincando naquela época, né? De bola na rua, brincando de pipa, olha só, aqui é de bola, né? E um dos quadros mais famosos de Portinari está aqui embaixo, é o Guerra e Paz. É um quadro muito bonito e muito grande, né? Que foi encomendado pelo governo brasileiro. Então vamos falar um pouquinho da cidade. Então aquela capela que mostrei para vocês, a Capela de Santo Antônio, foi a primeira igreja matriz de Brodowski. Ela chamava-se Nossa Senhora Aparecida e depois passou a ser uma capela, a Capela de Santo Antônio. Em 42 ela foi reformada com o apoio dos moradores da cidade e o Portinari ajudou na reforma dessa capela, tá? Então, com a condição expressa e registrada no termo de doação que a mesma nunca saia dessa igreja. Foi a obra que Portinari, né, entregou e pediu, como por ser um patrimônio, que essa obra ficasse sim dentro da igreja. Aparece recorrentemente nas obras de Portinari como elemento de composição com sua arquitetura única e inconfundível. Então, tirei a foto do meu filho em frente à Capela de Santo Antônio, que realmente, infelizmente, ela estava fechada. Então, aqui está a capela, eu estou em frente ao museu, aqui está a capela e o pôr do sol na cidade de Brodowski. É maravilhoso, um clima muito bom mesmo. Aí eu fui até o Coreto, né? O Coreto de Brodowski. Ele foi construído em 1922 pelo prefeito, que era farmacêutico, Antônio Leite de Olívia. Em 1982 recebeu o nome de Lauro J. Almeida Pinto, em homenagem ao jornalista, que manteve no seu piso térreo, de 1940 a 1982, um serviço de alto-falante. Olha que lindo o Coreto de Brodowski, que a gente vê realmente nas cidades pequenas do interior, e muito em Minas também tem. Então o jornalista ficava com seu alto-falante anunciando tudo o que ia acontecer na cidade, então nada mais justo de colocar o nome do Coreto, o nome dele. Aí o Coreto um pouquinho mais de longe, a pracinha de Brodowski. Essa praça que eu estou aí já são mais ou menos 2 quarteirões do museu, tá? E agora não é mais a Capela Santo Antônio a matriz, e sim, essa é a matriz da igreja da cidade, né, de Brodowski. Olha a rodoviária, é o terminal rodoviário Primo Baggio. Então ela é uma cidade de descendentes de italianos, né? Então é sempre os italianos, né? Primo Baggio. E aqui uma frase interessante de Portinari. Não tínhamos nenhum brinquedo comprado. Fabricamos nossos papagaios, peões, diabolô. À noite, de mãos livres e pés ligeiros, era pique, barra manteiga e cruzado. Então, isso faz lembrar também do trabalho do professor Fabrício, né? Que fabrica os próprios brinquedos, que está incentivando vocês a fabricarem os próprios brinquedos. E Portinari também não era diferente. Ele fazia, sim, seus próprios brinquedos. Essa placa eu tirei, que é uma homenagem aos 2 fundadores da cidade de Brodowski. O coronel Lúcio Enéas de Melo Fagundes, né, doou a área para a construção da estação da Companhia Mogiana. E o capitão Américo José doou o patrimônio da paróquia, né? Então aqui estão os 2, os fundadores da cidade de Brodowski. Outra de Portinari, as chuvaradas de Meu Povoado.
Essas nos traziam tanta alegria. Patinhávamos na enxurrada. Então eles eram muito simples e humildes e brincavam. Portinari brincava como qualquer outra criança da época nas enxurradas quando chovia. A morte será colorida? Qual a cor do outro lado? Onde andam aqueles meninos e aquele céu luminoso e de festa? Então, Brodowski é totalmente voltado à cultura, à poesia, à pintura. E o agradecimento a Cândido Portinari, né, o seu morador mais ilustre. E olha só que tem essa escultura numa das pracinhas de Brodowski, que eu achei muito interessante também, que lembra os lavradores, né, os agricultores que batalham tanto para a gente ter as coisas na mesa. E aqui eu gostaria que vocês fizessem uma visita virtual ao museu, que vai mostrar como é a capela da nona de Portinari, as coisas que estão lá, a cama, o banheiro, é muito interessante. E tem também uma dica do YouTube, que o filho dele, o João Portinari, faz uma entrevista bastante interessante. Só espero que vocês tenham gostado, que eu tenha plantado no coraçãozinho de vocês um pouco amor à arte e ao nosso Cândido Portinari. Tchau, tchau! Num pé de café nasci. Vim da terra vermelha e do cafezal. As almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como espantalho, que é meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Candim? Vem, Candim! Saudades de Brodowski, Candim. Daqui fiquei vendo melhor a minha terra. Daqui fiquei vendo Brodowski. Como ela é. A cidade grande tem muito barulho, mas tem o barulho do mar. O mar. Ele fica olhando para mim dia e noite, noite e dia. Eu e o mar nos abandonamos. Ele fica lá em silêncio, observando o meu trabalho, a minha solidão. Coitado. Esse mar já não tem para onde ir. Talvez eu nem exista mais. Não fale assim, Candim. Veja só. Sua terra, sua gente. Brodowski, Candim, Brodowski.
Vamos para sua terra, sua gente. Veja sua casa, Candim, que linda! Telhado, janelas, jardins, linda por demais. Entra, ao portão, entra. A gente começa a sua viagem por aqui. Minha imaginação me levava para a luz, onde via, nas noites claras, a imagem de São Jorge. O santo guerreiro com seu cavalo branco em luta eterna contra o dragão. A imaginação do menino Portinari, né, Candim? Sempre tive a cabeça cheia de imagens. E essas imagens se transformaram em grandes desenhos. Você usou seus famosos lápis de cor. Comprados na venda do compadre Bisotti. Gosto do lápis de cor. Lembra meu tempo de menino. Depois carvão, nanquim, guache, aquarela. Era tanta imaginação. Você era uma criança arteira que pintava nas paredes, Candim? Sabe que eu só fui fazer isso, pintar nas paredes, quando eu me tornei um adulto? Eu pintava meus afrescos e meus murais nas paredes de casa. É lindo olhar para as paredes da casa cheia de pintura e as pinturas olhando para nós. Que chique que é essa sala. Na minha infância, até os meus 15 anos, toda a família se reunia nessa sala, a sala principal. E mesmo morando fora, quando retornava, era aí que fazíamos as nossas reuniões e almoços. Mas e a alma da casa? Onde é que ficava, Candim? Como toda boa família italiana, a alma da casa ficava na cozinha. Lugar divino, onde todo dia vem aquele cheirinho bom do amanhecer. Na cozinha ficava a mesa com as cadeiras de palha de taboa, cadeiras que aprendemos a fazer direitinho com meu pai, seu Batista. Cada casa tem sua história, sua vida. É só ter calma para sentir. Cada canto da sua casa mostra um bocadinho do seu, Candim. Sim, minha família e minha casa foram crescendo, sem programação. Éramos em 12 irmãos. Candim, das suas mãos nascia um desenho, pintura. Aposto que das mãos das mulheres da tua família nasciam os bordados, as rendas que contavam história. Qualquer barulho me apavorava. Quase morria de medo, porque meus irmãos contavam histórias de saci, mula sem cabeça. Me lembro de retornar a Brodowski com as minhas malas de tempos em tempos para refazer a alma. Fora meu medo de espantalho que me perseguiu a vida inteira. Buscar a inspiração. Achar o menino Candim olhando a terra vermelha dos cafezais e as estrelas do céu, sonhando sempre em ser um grande pintor. Sim, era aí que eu transformava meus sonhos em realidade. Quando comecei a pintar, senti que devia fazer a minha gente.
Usava meus materiais, tintas e pincéis para alcançar o alvo principal da minha pintura, o sentimento. Candim, sua casa é muito linda mesmo. O jardim com sua rosa, pássaro, o azul do céu. Tem até caminho para andar. E o caminho principal é diferente do caminho das flores. É caminho que chega até a capela da nona. É verdade que essa capela foi feita só para sua avó rezar? Ela não tinha mais forças para ir até a igreja, então eu construí a capela da nona. É o cantinho especial da casa, onde fiz os santos preferidos com os rostos de parentes e amigos. É um lugar de devoção para sua nona. Você fez com que esse lugar tivesse o cheiro da sua infância, através das formas, das cores. Ouvindo as histórias que essa casa conta, entendo as suas obras. Sinto que entrando aí, no seu universo, na sua casa, sou como uma visita bem recebida, cheia das atenções, de conversa, de um bom cafezinho. Não é, Candim?